E aí nós vamos orar por ele. E você adora o Senhor quando você cuida das missões. Você adora o Senhor quando você cuida do relacionamento seu com o Senhor. E quando você cuida do seu relacionamento com o Senhor, você adora o Senhor com as grandes obras e com os detalhes. E o Senhor está de olho nos detalhes. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos sobre missões, ouvirmos sobre o nosso relacionamento, de dizermos que Tu és grande, que Tu moves as montanhas e que Tu tens poder para salvar. Senhor, não permita com que morra em nós o sentimento, Senhor, de amor pelas almas. A Tua morte na cruz teve uma única razão, a salvação humana. E nós não nos reunimos aqui no primeiro amor, Senhor, para uma comunidade bonita, linda, mas para buscar as primeiras obras, que é a essência, Senhor, do Teu chamado em nossa vida. Assim, Senhor, que Tu possa nos perdoar por, às vezes nós levamos a Tua obra com desleixo ou com descompromisso. Nos perdoa, Senhor, porque à medida em que eu me ausento de algo, muitas vidas, Senhor, deixam de ser alcançadas pela minha irresponsabilidade. Mas, Senhor, no momento em que nós oramos e pedimos, Tu estás ali para nos agraciar. Que a nossa gratidão ela seja contínua e plena. Senhor, o Gabriel estará ministrando nesse momento. Fala conosco, Senhor. Que seja boca de Deus. E que a Tua presença seja emanada aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, ficar à vontade. Boa noite a todos. Sem querer ser muito redundante, eu queria fazer mais uma oração curta. Pai, eu agradeço a Ti pelo privilégio de estar compartilhando a palavra, que não tem nada a ver comigo, com o meu mérito, o que eu sou, nem com as pessoas em si, Pai, mas com a Tua glória, Pai, com o Teu reino, com a adoração e louvor ao Teu nome. Pedimos que o Senhor venha ter misericórdia. Eu peço pessoalmente misericórdia sobre a minha vida, para que a Tua palavra seja ministrada, para que o que fique aqui não seja o meu nome, a minha aparência, isso pouco importa, mas que a Tua palavra possa ficar nos corações, que a Tua palavra possa ficar nas mentes de cada um aqui, Senhor, e que nada que não seja a Tua palavra venha a ser dito, e se eu cometer esse pecado e falar aqui, que ninguém guarde isso no coração, Pai, mas que o Senhor possa nos confrontar e que o Senhor possa nos confortar com a Tua mensagem esta noite. Em nome de Jesus, amém. É engraçado que missões e adoração têm tudo a ver. A gente pensa em missões, em estar evangelizando, em estar ajudando o pobre, estar ajudando o necessitado. E tudo isso é verdade, tudo isso faz parte. Mas por que evangelizar? Por que levar alguém ao conhecimento de Deus? Por que ajudar uma alma? Por que levar comida ao que passa fome, abrigo ao que não tem teto, levar roupa ao que passa frio? Tudo isso serve como um fim último de glorificar a Deus, como um fim último de adorar a Deus. E esta noite a palavra é adore a Deus em todo o tempo. É o tema da mensagem. Eu queria começar contando uma história que aconteceu alguns poucos anos atrás, em que eu e minha irmã, a Rebeca, a gente foi convidado para participar de um retiro de uma outra denominação. E, bem, o retiro, ele prometia ser aqueles retiros bem espirituais, aqueles retiros onde que você vai buscar realmente ter um encontro com Deus, vai querer ser realmente ministrada. E, assim, logo quando a gente chegou, tiveram algumas coisas um tanto inusitadas que a gente não estava esperando. Por exemplo, a primeira coisa foi que pegaram o celular de todo mundo, né? Inclusive, tiraram a bateria e desligaram. Outra coisa que foi logo no início também, eles pegaram e separaram homens e mulheres. Mas não só como algumas igrejas tradicionais separam, por exemplo, o lado aqui esquerdo meu, só homens, e do outro só de mulheres. Mas o retiro inteiro era separado, a gente nem se via, com exceção das refeições. E quando a gente estava na refeição junto, almoçando, jantando, tomando café, a gente nem podia ficar conversando uns com os outros.
inclusive até entre os homens e até entre as mulheres. Porque a proposta era ser um retiro que você teria um encontro com Deus, que você teria uma conversa com Deus. Então a gente tinha muita ministração, a gente tinha alguns teatros, a gente tinha louvores, a gente tinha compartilhamento da palavra, momentos de louvor, de choro, de alegria. E nesse sentido, foi muito interessante ter essa ministração, receber todo esse entendimento, ouvir a palavra. Mas, sendo sincero com vocês, foi um retiro que me deixou, assim, de saco cheio. Foi um retiro que me deixou, assim, um pouco cansado, até com dor de cabeça. Ficar todo o tempo, assim, na ministração, orando, louvando, e que são coisas boas. Mas parece que a nossa vida se limitava a isso. Parece que tudo que o crente pode viver é isso. E outra situação semelhante a essa, no ponto que eu quero chegar, aconteceu há mais ou menos 1 ano atrás. Quando eu estava ainda no Jocum, a gente fez uma viagem que a gente estava no Rio Grande do Sul, no interior. E aí, a gente foi enviado para uma igreja, e nessa igreja, a gente trabalhou bem intensamente cuidando dela. Participando dos cultos, participando do louvor, a gente fazia teatro, a gente pregava. Só que tinha aproximadamente uns 4 cultos por semana na igreja. E em todos a gente estava envolvido, em todos a gente estava fazendo. Ainda tinha também uma ação com crianças que acontecia, fora os cultos. E eu confesso para vocês também, eu achei extremamente cansativo. Eu achei extremamente, assim, exaustivo, algo pesado. Esses 2 momentos, essas 2 histórias, elas têm uma coisa em comum. Elas têm um ponto que elas se convergem. Qual é esse? O pensamento que se tinha, tanto nesse retiro, que eu participei com a minha irmã, como nesse momento que a gente viveu com essa igreja, eles tinham a ideia de que, para estar em contato com Deus, para estar em uma vida com Deus, você tem que estar em todo o tempo oração. Você tem que estar todo o tempo lendo a Bíblia, tem que estar todo o tempo meditando, tem que estar enfiado na igreja todos os dias da semana, participando de todos os cultos, reuniões, cultos de oração. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre adoração. Reflexão sobre aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. E o que a gente considera quanto a isso. Porque é muito importante, é um tema como santidade, como aquilo que é sagrado, aquilo que merece ser adorado, é um tema que está na Bíblia inteira. É algo que vai desde Gênesis até Apocalipse. Então eu acredito que é muito importante a gente ter um conhecimento adequado disso, a gente ter um conhecimento coerente quanto a isso. Queria começar mostrando uma imagem para vocês. Geralmente, quando a gente pensa em adoração, a gente pensa em algo mais ou menos assim, né? A gente pensa no momento de louvor do culto, a gente pensa nesse louvor que é tremendo, que o Espírito Santo está agindo, que a gente se derrama, que a gente chora, que a gente ora, que a gente confessa nossos pecados para Deus, que a gente está em comunhão com os irmãos. Mas será que isso representa tudo que é adoração? Será que isso representa todo o conceito de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Deus, de render graças e adoração ao nome dEle? E quanto a essa segunda imagem, o que ela te diz sobre adoração? Na verdade, ela deveria nos dizer muita coisa. Inclusive, esse segundo aspecto que essa imagem está abordando, que é o que eu quero falar sobre adoração hoje. Que eu quero falar sobre a glorificação a Deus. Às vezes a nossa mente, o que a gente acredita, é que a adoração se resume ao momento do culto. Ou que a adoração se resume a um momento específico, quando a gente está em casa, num quarto, a sós com Deus. Mas será que isso é realmente o que a Bíblia fala? Então vamos começar com o Salmo. Salmo 29, os primeiros versículos, que é um Salmo de Davi. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome.
adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Se vocês notarem, deem ao Senhor aparece 3 vezes, aqui, aqui e aqui. Inclusive no final também adoração, né? Mas essa expressão deem ao Senhor, em algumas versões na Bíblia, vocês vão abrir e encontrar assim, atribuam a Deus ou tributem a Deus, no sentido de devolver ou entregar algo a Ele. Algumas vezes, e alguns de nós, acabamos nos prendendo muito sobre os nossos bens, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho. E isso de alguma forma tem se tornado um ídolo nas nossas vidas. Isso de alguma forma tem se tornado um Deus nas nossas vidas, em que a gente se protege, a gente se esconde atrás disso. Muitas vezes até a nossa própria identidade. E quando perguntam, o que você é? Você não fala, meu nome é Gabriel, sou filho de tal e tal. Mas a gente fala assim, não, eu sou vendedor, eu sou policial, eu sou advogado. Como se a sua identidade estivesse na sua profissão. Como se a sua identidade estivesse naquilo em como você recebe o seu sustento, como você sustenta a sua casa e a sua família. Mas é muito mais do que isso. E é interessante, nesse Salmo 29, quando Davi vai seguindo e falando, ele vai falar também sobre os fenômenos da natureza. E que como isso procede e vem de Deus. E é interessante porque ele confronta diretamente o pensamento que tinham ali os povos, principalmente os cananeus, os mesopotâmios, de que isso é responsável por esses outros deuses que praticavam isso. Mas Davi frontalmente confronta, dizendo que isso vem do Senhor. E a segundo salmo, também de Davi, já no final do livro, diz assim, 139, de 1 a 5. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão em mim. Salmo 139, eu acredito que grande parte de vocês já leu, né? Inclusive, seguindo aí, é quando Davi ele vai falando que não importa onde ele vá, para onde ele tente fugir, para os confins da terra, ele não consegue fugir do Senhor. Lá onde ele sempre vai, onde ele sempre busca correr, Deus está ali presente. E muitas vezes a gente pensa que um Deus que está sempre presente, que está sempre junto, é um Deus de todo amor, é um Deus que sempre olha por nós, é um Deus que sempre nos guarda e que nos livra. Isso é verdade. Mas, por outro lado, um Deus que está todo o tempo presente, todo o tempo nos vendo, Ele também vê o nosso pecado. Ele também vê quando a gente está se rebelando contra Ele, quando a gente está sendo desonesto, quando a gente está mentindo, quando a gente está trapaceando, quando a gente está traindo. Ele também percebe isso. Ele também presencia tudo isso. Deus ele não está distante lá no céu, num trono, um Senhor sentado com uma barba branca, olhando de longe, assim, olhando para baixo, os filhos dele, pensando, olha, esse aqui está aprontando, esse aqui está evangelizando, esse aqui está me adorando. Mas é um Deus que ele está presente entre nós. É um Deus que está habitando entre nós com o seu Espírito, e é um Deus também que está diante de nós. Ele está presente aqui. E esse Deus, ele não vê de cima para baixo, mas ele olha na própria direção que nós estamos. Ele olha olho no olho. Ele olha no mesmo nível que estamos. Sabe, eu acredito que esse exemplo que eu trouxe no início da história da igreja lá no sul e do momento também do retiro, vocês também tenham passado isso de alguma forma, vocês tenham vivido algo assim. De repente vocês também foram no retiro e que nesse retiro você não podia nem jogar bola, não tinha nem horário livre, não podia nem estar muito de conversa com os amigos, não podia brincar. E bem fechado, ou quem sabe você vem de uma realidade de uma igreja ou de uma família também cristã, em que você é muito reprimido, que você de repente não pode escutar uma música que não seja intitulada gospel, mas que você gosta, ou que você de repente gosta de um filme, e aí você não pode ver ele, não pode nem ver Vingadores no cinema.
num contexto que você fica bem preso, bem reprimido. E eu acredito que, infelizmente, isso é uma coisa que muitos de nós, inclusive na tradição evangélica, principalmente, por sinal, a gente viveu. Um ambiente reprimido, um ambiente muito fechado. Quem, de repente, não ouviu quando criança, que estava correndo na igreja, estava brincando, fazendo coisa de criança. E, de repente, chega um irmão da igreja, repreende e fala: não, você não pode fazer isso aqui, você não pode brincar, ou a igreja não é lugar de riso, não é lugar de alegria. Que Deus é esse que a gente adora, que não gosta de alegria, que não gosta de ver seus filhos felizes, de ver seus filhos em comunhão um com o outro? Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um senhor carrancudo, de cara fechada, que está distante, que só fica acusando e apontando os nossos erros, que fica apontando o quanto nós estamos distantes, o quanto que nós estamos falhando. Mas é um Deus que se alegra com nós. É um Deus que participa dos momentos de celebração. É um Deus que Ele está junto contigo quando você está jogando bola, quando você está ouvindo uma música, quando você está brincando com seus amigos ou com seu filho. É um Deus que está presente ali. Não é um Deus que está fechado dentro do domingo à noite, dentro desse momento aqui de culto, dentro dessa liturgia. Deus, Ele não está nessa caixa. Ele não está nessa caixa de domingo à noite, Ele não está numa caixa de sábado, culto de quarta-feira à noite. Mas é um Deus que está em cada dia da semana junto com a gente. É um Deus que em cada dia Ele está presente e falando conosco. Ele não é o Deus de domingo, mas Ele é o Deus da semana inteira. Ele é o Deus do dia inteiro. Essa palavra aqui eu achei bem interessante, a gente está abordando, inclusive até a camisa que eu estou usando, que mexeu muito comigo quando eu tive assim, a compreensão adequada sobre o que é isso, sobre o que avodar significa. E bem, avodar vem do hebraico, e só no Antigo Testamento ela aparece 145 vezes de forma direta. E a raiz do verbo, avar, aparece quase que 300 vezes. Então é um tema muito recorrente na Bíblia, que aparece muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, de forma bem clara e bem direta. E o que significa avodar? Olha que coisa interessante. Avodar é uma palavra que em vários versículos diferentes, em passagens diferentes do Antigo Testamento, ela é traduzida de 3 formas: como serviço, como trabalho e como adoração. Serviço, trabalho e adoração. Olha que estranho, é uma mesma palavra que está ali na Bíblia, poderia ser traduzida tanto como trabalho como adoração. Pensem num trabalhador comum no campo, cuidando da sua plantação, cuidando da sua vinha, de repente, e ali o trabalho dele, na verdade, é adoração a Deus. O trabalho dele é algo que glorifica o nome de Deus. Interessante, claro, no Novo Testamento a gente não vai ter essa palavra porque ela é hebraica. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas das 45 parábolas, das 52 parábolas de Jesus, 45 delas foram ligadas ao trabalho. E aqui tem alguns exemplos, né? O administrador desonesto, os lavradores maus, o semeador, a parábola dos talentos e dos trabalhadores da vinha. E assim segue várias e várias dessas parábolas. E sempre Deus, em Jesus, usando esse contexto do trabalho para estar se referindo e para estar trazendo uma lição às pessoas. Falando sobre o reino dos céus, falando sobre qual é o fim de tudo, sobre como é que se salva, quem é o próximo que eu devo amar. Sempre Jesus, na maioria das vezes, trazendo essa perspectiva do trabalho. Por que ele não falava, de repente, da salvação ou do reino, usando o exemplo do tabernáculo, usando o exemplo dos sacerdotes, ou usando o exemplo dos levitas? Mas porque simplesmente, sempre e repetidamente, usando o trabalho, usando algo comum que eles viviam. Não era só uma questão para Jesus ser lúdico, para ele conseguir usar um elemento do que eles viviam ali. Mas porque a adoração a Deus tem tudo a ver com o trabalho.
E o conceito, a palavra avodar, elas nos mostra isso. O trabalho como uma adoração a Deus. Olha só, é interessante que a gente acaba pensando muitas vezes que trabalho é uma consequência do pecado. Que eu só estou trabalhando aqui, que eu só estou nesse serviço aqui, arranjando recursos para minha família, por culpa de Adão e Eva, que lá atrás no Éden pecaram, e agora com o suor do rosto eu tenho que me sustentar. E que se eles não tivessem pecado, não tivessem errado lá, sofrido as consequências, até hoje a gente estava no jardim do Éden, numa rede, descansando, comendo e engordando. Olha só o que Gênesis capítulo 2 vai nos ensinar. E que, por sinal, o capítulo 2 é antes da queda. O versículo 15, primeiro, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E depois, o 19 ao 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a cada um dos seres vivos, a cada um desses animais, seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Se o trabalho é uma consequência do pecado, então por que antes de pecar o homem tinha essa missão tão grande? Porque ele tinha esse trabalho enorme de cuidar desse jardim, de cultivar esse jardim. Então a gente sabe que ele não era autônomo, que como todo jardim até hoje precisa ser cuidado, precisa ser podado. E ainda tinha que dar nome a simplesmente todos os animais que existem. Imagina esse trabalho que Adão teve. Todos os animais que tem nos mares, nos oceanos, nos rios, que tem nos céus, todos os pássaros, todos os animais terrestres, os insetos, cada um deles, Adão deu um nome. Olha que trabalho gigantesco que Adão teve. E ele não tinha pecado. Ele não tinha errado. Eles estavam em plena comunhão com Deus. Não conheciam a maldade, eram inocentes em relação ao pecado. Eram perfeitos em relação à maldade e o pecado. Então o trabalho, ele sempre fez parte do plano de Deus. A gente vê inúmeras vezes também Deus mandando mensagens através dos seus anjos. E os anjos que estão lá com Deus, também, sem pecado algum, sem erro algum, estão trabalhando o tempo todo. Estão guardando a gente, estão obedecendo as palavras de Deus, estão levando as mensagens, e se manifestaram tantas e tantas vezes no Antigo Testamento, e até no Novo, e trabalhando, exercendo o seu ofício diante de Deus. E é interessante que o próprio Deus também trabalha o tempo todo. A gente se cansa, a gente tem nosso descanso, claro, mas Deus também sempre trabalhando, sempre agindo. Nosso Deus, Ele não criou o nosso universo, Ele não criou todas as coisas e abandonou a gente aqui. Ele não criou, deixou de lado, numa harmonia, numa sintonia perfeita, e ficou à parte, distante de tudo isso. Mas Ele é um Deus que está presente, é um Deus que continua trabalhando, que continua agindo. E sabe qual a maior prova disso? Que a gente se rendeu a Ele, que a gente abriu o nosso coração para Ele. Se o Espírito Santo dele não tivesse trabalhado nos nossos corações, nenhum de nós ia professar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então o fato de que nós estamos aqui é porque Deus trabalhou em nossas vidas. Ele operou em nós tanto o querer quanto o efetuar. E é por essa realidade que nós estamos. Então a gente chega numa verdade. Nosso trabalho é um ato de adoração a Deus. Nosso trabalho é uma forma da gente louvar a Deus, da gente engrandecer o nome dEle, da gente exaltar o nome dEle. E todo trabalho é capaz de fazer isso? Todo trabalho é capaz de glorificar a Deus? Sim. O trabalho de alguém que está aqui ministrando atrás desse púlpito glorifica a Deus. O trabalho do pessoal que está ali na mídia glorifica a Deus. O trabalho do pessoal que louva glorifica a Deus.
Mas o trabalho também das pessoas que limparam aqui, das pessoas que organizaram toda a iluminação, som, ar-condicionado, limpeza, cortinas, a água, o café, o trânsito, todos eles glorificam a Deus. Mas isso não está se limitando aqui na igreja. Isso também está lá fora. Isso também está na sua vida. Você pensar no seu ambiente de trabalho, você como um vendedor, mesmo que você não esteja vendendo livro cristão, mesmo que você não esteja vendendo Bíblia, o seu trabalho glorifica a Deus. Se você como um empresário, e também você não é um empresário de nenhum cantor cristão, você não está ajudando diretamente nenhuma divulgação do Evangelho, de uma forma direta, ainda assim você está glorificando a Deus. Você trabalhando na área de saúde, na área de informática, na área de humanas, ajudando alguém, você pode sim glorificar a Deus no seu trabalho. Então, diante de Deus, não tem diferença nenhuma entre o trabalho. Não tem diferença nenhuma. Não é mais santo o trabalho do pastor e o trabalho da irmã que está preparando toda a comida, que está preparando toda a refeição das crianças. Não é mais santo. Não tem diferença para Deus o trabalho de alguém que está ensinando as crianças e de alguém que está dirigindo o culto, que está ministrando o louvor. Não há diferença para Deus. A única grande questão que nós podemos ter é se o nosso trabalho ele é consagrado a Deus ou se ele não é consagrado a Deus. Inclusive, a pessoa pode estar aqui na frente, a pessoa pode estar pregando e não ter um trabalho consagrado a Deus. Não ter um exercício, não ter uma função consagrada a Deus. Então não importa como é que você se sustenta, não importa qual é a sua vocação, você consagrando esse trabalho a Deus, você está adorando a Ele. Tá, e como é que a gente consagra? A gente consagra com a excelência. A gente consagra com todo o nosso esforço, com todo o nosso zelo, dando o nosso melhor. Olha que interessante essa frase de 1520, bem distante da gente, quase 500 anos, de Martinho Lutero. Os trabalhos dos monges e padres, por mais santo e árduo que sejam, não diferem em nada aos olhos de Deus do que faz o trabalhador braçal no campo ou da mulher que cuida das tarefas de sua casa. Mas todas as obras são medidas perante Deus somente com base na fé. Na verdade, o trabalho doméstico de um servo ou serva, aí no final, que infelizmente cortou, ele fala, é muitas vezes superior ao do ministro ou do sacerdote, porque muitas vezes a esse falta a fé. Então, olha, o trabalho do monge, do padre, não difere daquele que serve, não difere daquele que está dando suporte, daquele que é um técnico, daquele que está ajudando, daquele que está por trás, daquele que está nos bastidores. Não difere. A diferença é nós consagrarmos ou não, dedicarmos ou não o nosso trabalho a Deus. Olha o que Colossenses 3:23 ao 24 fala para a gente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você pode vir assim, tá, Gabriel, mas eu estou lá no meu trabalho, mas o meu chefe é terrível. Ele é um tirano, ele é injusto, ele favorece quem fica babando o ovo dele, quem fica puxando o saco, ele favorece os queridinhos dele e ele é um terror com todo mundo que tenta fazer um trabalho correto. E a isso, Paulo nos responde dizendo, esse trabalho que você faz não é para o teu chefe. Esse trabalho você faz a Deus. Esse trabalho, aquela planilha que você faz no seu trabalho, organizando ali, ou aquele relatório que você está preparando, não é para a sua empresa, não é para o seu chefe. Você está fazendo ele para Deus. E se você faz para Deus, como ele deve ser feito? Com o seu máximo. Ele deve ser feito com zelo, você deve colocar todo o seu empenho, todo o seu esforço ali para fazer o melhor possível. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, não para o teu chefe chato, não para o teu chefe ditador, terrorista.
sabendo que receberão do Senhor e não dele uma recompensa muito maior que o teu salário, que os teus benefícios, que o teu sustento. E é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então pensem que a palavra que eu quero deixar, e eu espero que assim seja, não é uma palavra para vocês saírem daqui se sentindo bem, achando interessante, uma palavra que foi bonitinha, mas uma palavra que eu creio que em nome de Jesus vocês vão levar amanhã para o trabalho. Uma palavra que vocês vão levar também para os que estão de férias, em agosto, quando voltarem, para suas faculdades, para sua escola, e aonde você exerce a profissão. Um trabalho que você vai se esmerar, que você vai se esforçar para fazer o seu melhor, e não querendo ser melhor do que os outros que estão ao seu redor, do que o teu colega, do que o teu amigo de profissão, porque a verdade é que você não é melhor do que ninguém, mas fazer o melhor porque você quer dar o seu melhor, aquilo que você mais poderia fazer com a maior excelência possível. Então, se, por exemplo, na tua escola, na tua faculdade, Deus, não teu professor, colocar diante de ti um trabalho, colocar diante de ti um teste, Ele colocar diante de ti uma prova, pensa assim: eu não vou fazer essa prova para ser melhor do que os outros, eu não vou fazer essa prova para passar, mas eu vou fazer essa prova para glorificar a Deus. E não importa nem que ninguém veja a nota, só eu e o professor, mas esse é o meu ato de adoração a Deus. Quando chegar no trabalho, eu tiver que me empenhar, eu vou ser o mais pontual possível, quem sabe até chegando um pouquinho antes e saindo até um pouquinho mais tarde. Não porque eu quero enriquecer meu chefe, que eu gosto dele, você não precisa gostar do seu chefe, mas porque você quer glorificar a Deus com o seu trabalho, porque é a Ele que você entrega, é a Ele que você rende todo o seu trabalho. O último versículo aqui, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo que a gente faz, tudo. O abraço que a gente dá na nossa família, a conversa que a gente tem com nossos filhos, a comunicação com o cônjuge, o trabalho, as amizades, tudo é para glorificar a Deus. É em tudo para a gente mostrar o caráter de Cristo. É para que em tudo as pessoas possam ver Cristo em nós. E elas não vão ver Cristo em nós se a gente é aquele crente chato, que não pode falar de futebol, não pode falar da notícia do jornal, que só quer ficar falando que Cristo morreu, que Cristo morreu, Cristo morreu. Mas ser realmente a testemunha de Deus de excelência. Ser realmente o altar de adoração, o altar de sacrifício, em que se uma pessoa chega para ti e pede ajuda, como até o Renan compartilhou aqui com a gente, se dispõe a ajudar, se dispõe a dar um ombro amigo, se dispõe a aconselhar. Porque é nisso que você mostra o caráter de Jesus. É nisso que você testemunha Cristo. Às vezes a gente acaba priorizando o que a gente pensa que é santo, desprezando. Eu queria nesse momento em particular puxar um pouquinho a orelha de nós, homens. Às vezes a gente pensa que, por exemplo, a obrigação absoluta do nossa esposa, da nossa mãe, é de sempre fazer todas as refeições, sempre manter a casa em ordem, sempre lavar a louça, sempre lavar tudo, limpar, e que se alguma coisa está fora disso, a culpa é dela, ela que tem que ser a responsável por isso, e ela que tem que resolver. Claro que sim, se a mulher quiser, e a mulher tem esse desejo, de sim estar guardando lá, de sim estar protegendo, de sim estar servindo, de sim estar sendo aquela que governa. Mas o quanto nós homens podemos mostrar o caráter de Cristo servindo elas? Quanto nós podemos mostrar o amor de Jesus e falar assim: não, deixa que hoje eu lavo a louça. Não, deixa que hoje eu vou levar o cachorro para passear, deixa que hoje eu vou deixar os filhos na escola. O quanto nós podemos mostrar verdadeiramente amor a nossas esposas, quanto nós realmente podemos mostrar o caráter de Cristo
servindo elas. É muito fácil a gente dizer que se importa com quem está na África, do outro lado, como nessas imagens, e dizendo assim, caramba, eles são os coitados, eles estão sofrendo. É muito fácil dizer isso porque está longe, é uma outra realidade, e a gente não consegue ter realmente uma verdadeira empatia de se colocar ali. Mas quando a gente está no nosso dia, quando a gente está diante das nossas pequenas coisas, em servir, de ajudar, de aconselhar, é que a gente mostra o nosso verdadeiro caráter. E Deus, Ele vê tudo isso. O mesmo Deus de Davi, do Salmo 139, que Ele estava ali presente, vendo tudo aquilo, que é um Deus que você não pode escapar, que você não pode fugir, Ele sempre está vendo, Ele também está no teu dia a dia. Ele também está vendo as intenções do teu coração. Ele também está vendo o quanto você dedica a Deus, consagra a Deus o seu trabalho, a sua terça-feira, a sua comunhão com o filho, ou quando você vai jogar bola com os amigos. Tudo isso deve ser um ato de adoração a Deus. A nossa vida deve ser consagrada a Deus. Por um pequeno instante, eu quero que a gente reflita e pense um pouco, como que seria se nós, cristãos, seguidores de Cristo, ou pelo menos assim nomeados, se a gente realmente vivesse assim, em adoração, em cada aspecto da nossa vida, como é que o mundo seria? Como é que a nossa sociedade seria? Como é que Belém? Como é que o local de trabalho? Ou pior, como é que o nosso lar seria? Voltem para suas casas, depois desse culto, levando no coração que tudo é porque dele, por meio dele e para ele. A ele toda a glória, em cada aspecto da sua vida, em cada mínimo detalhe, em cada mínima parte da sua vida. É um louvor, é honra, é glória, é adoração a Deus. Oremos então. Senhor Deus, Pai, a gente sabe que a gente nem pode iniciar uma oração falando que a gente está entrando agora na Tua presença, ou que a gente está te convidando para estar aqui, porque o Senhor já está onipresente aqui, o Senhor já é real aqui, e já estava com a gente desde quando a gente estava em casa se arrumando, que o Senhor estava a gente no nosso transporte até aqui, que o Senhor estava com a gente quando a gente passou pela porta, escolheu um lugar, cumprimentou os irmãos, e até nesse lugar, o Senhor também estava. Tu és um Deus que a gente não pode fugir, que a gente não pode se esconder. Tu és um Deus que tudo vê. E olha com amor. E olha com compaixão. Senhor, eu oro para que em cada vida aqui, inclusive a minha, primeiramente a minha, a gente possa gravar nossos corações e mentes que é o Senhor a quem a gente oferece o nosso trabalho, que é o Senhor que a gente oferece a nossa adoração, que o nosso relacionamento conjugal deve ser um ato de adoração a Ti, que o nosso relacionamento como pai, como mãe, é um ato de adoração a Ti, que nossos trabalhos, os relatórios, a rotina é um ato de adoração, que as provas na escola, na faculdade, os trabalhos, tudo o que é passado é uma oportunidade para a gente adorar a Ti. Então, Senhor, pedimos para que o Senhor guarde, encrave isso em nossas vidas e nossos corações, que possamos realmente viver, tendo em mente que a gente serve a Ti, que tudo que a gente faz é consagrado a Ti, porque é para Ti, por meio de Ti, para a Tua glória que tudo é feito. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Relembrando o texto do Gabriel, me lembrei muito sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, que diz assim, que é muito conhecido: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nosso culto tem uma dinâmica diferente.
mas no encerramento do culto, eu queria consagrá-lo em ação de graças pelo aniversário do Edu, que estava trabalhando, está ali atrás, não é o Edu? O Edu está com um presente, está ali na barriga da Ive, né? Tem um presente ali que está chegando. Em ação de graças pela chegada do João Gabriel, que é o segundo neto de Joelson e Luciana. Está aí o bebezão, ó, nasceu hoje, não é? Em ação de graças também pela Sofia, filha de Arley e Dani, que já está em casa, está cada dia melhor, graças a Deus. E também, pastor Gilberto me deu a resposta há pouco, que o Conselho da Igreja autorizou a pastor Ranilson. Cadê o pastor Ranilson? É o pai do Renan, agora ele não vai mais ser conhecido como pastor Ranilson, agora vai ser o pai do Renan. A oferta para a Indonésia está autorizada, né? Nós temos um conselho nesta igreja, os irmãos sabem que 10% de todo o bruto da igreja é para missões, mas missões específicas, tipo Indonésia e outras coisas que o pastor Ranilson direciona, que ele é o responsável. Mas os irmãos sabem que todo o orçamento da igreja, exceto duas partes pequenas, uma parte que é a manutenção da igreja e outra parte que é um fundo estratégico e emergência, ele está nas mãos de 16 líderes, e esses líderes em conselho, eles colocam as suas demandas para o pastor Gilberto com a equipe dele, eles olham as necessidades, as urgências, e eles vão estabelecendo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou falando. Eu estou falando para vocês que o orçamento desta igreja todo, ele está na mão de um conselho de líderes. Nas minhas mãos está 0% do orçamento da igreja. Graças a Deus por isso, e a gente pode perceber na prestação de contas. Isso é muito legal, é muito bom. Eu também esqueci, o Milton esqueceu, eu levei a culpa, de identificar. Temos alguém nos visitando hoje, pessoal? Por favor, temos alguém? Temos. Os dois amados que eu cumprimentei então, por favor, quem estiver perto deles, o pessoal que estava aqui, onde é que tu estava, Joel? Era Fortaleza que tu estava pulando? De onde era que tu estava? Fortaleza? Então vai lá, cumprimenta o pessoal aí, que está todo mundo, eu já te vi que tu tá bronzeado, graças a Deus. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém? Opa, aí já é com os jovens, vamos lá. Eu sei que os coroas é legal também fazer, mas agora sim, o Milton vai chegando lá, as meninas apertando a mão dele, né? Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. É um pouquinho diferente, o culto foi um pouquinho diferente, uma temática jovem. Pastor Gilberto, quer falar alguma coisa? Tá bom. Pastor Gilberto está lembrando. Gente, o pastor Ranilson é o nosso pastor de missões, né? E ele nem sabe, mas ele tem um desafio, Ranilson, que eu esqueci de falar para ti. Ele tem um trabalho que ele sai por aí, não é? Então, ele estava com uma pendência de Bíblias agora também, que já foi atendida, mas tem mais uma coisa. A gente estava conversando com o Lima, aquele meu colega lá que é da Marinha, e a Jane, né? Que eles são representantes dos Gideões. Então eles vêm na igreja, vão te procurar. Eu disse para eles que eles estão com dificuldade, olha só como são as coisas, eles estão com dificuldade para montar uma equipe para trabalhar com os Gideões. Eu disse, rapaz, vocês acharam a fome com a vontade de comer, podem vir aqui na igreja, eu te apresentar o Anilson. Então, nós devemos formar uma equipe de Gideões na igreja, e nós vamos fazer um trabalho bem interessante, porque incrivelmente eu fiquei assim passado, porque eu pensei que tinha muitas pessoas, né? E eles confidenciaram para a gente que tem pouquíssimas pessoas para ajudar e fazer esse trabalho. Eu disse, então traz aqui com a gente, vamos nos conhecer melhor. Eles vão voltar. Bom, pessoal, para encerrar, só lembrando a vocês que no próximo domingo vai estar com a gente, são 3 domingos bem legais, né? Hoje foi o Gabriel, que foi o culto jovem. No domingo que vem vai estar jovens e adolescentes. A Val, pronto, está aqui a Val.
A Val é conhecida de alguns, porque ela foi representante do Summit há algum tempo, né, alguns anos. Ela hoje cuida de um projeto americano para o mundo, que é a Geração Elo. Ela vai estar ministrando no domingo à noite e segunda e terça, que é 29 e 30, vai ter o seminário da Geração Elo. Esse seminário é gratuito, vocês podem convidar, podem postar no Face. Nós não vamos fazer aqui, a gente vai fazer no anexo, ok? A não ser que haja uma demanda muito grande, mas por enquanto vamos fazer no anexo, que dá 200 pessoas lá, e é aberto a todos nós. Domingo ela prega, segunda e terça à noite, é esse seminário para quem trabalha com crianças, adolescentes, pais, imperdível, muito legal. E no outro domingo, depois da Val, eu acho que foi falado até aqui, ainda agora sobre o professor Manuel e a Uliana. O professor Manuel, vocês sabem que ele terminou o mestrado, vocês vão ouvir a palavra dele e um pouquinho do testemunho do Manuel e da Uliana, só um pouquinho, porque tem gente que não aguenta ouvir tudo, né? Eu acho que sinceramente não cabe, nem no encontro de casais a gente consegue ouvir todo o testemunho, mas assim, é algo impactante, é algo incrível mesmo, né? E logo após do Manuel e a Uliana, nós vamos começar uma série de pregações que a gente está organizando sobre a igreja e sobre tudo aquilo que vem ocorrendo e o que vai ocorrer nos próximos dias. O que é que eu gostaria de encerrar e pedir oração para os irmãos? Eu não sei se os irmãos estão acompanhando essa peleja diplomática entre Estados Unidos, Irã e agora envolveu Inglaterra. Até o Brasil está com 4 navios, né, iranianos retidos. Ontem a Inglaterra reteve um navio inglês, isso é muito sério, né? Desembarcaram no helicóptero no navio, tomaram um navio inglês, isso é muito sério. Aquele golfo ali onde sai quase que 70% do petróleo do mundo, né? Quem conhece por ali já entende o que eu estou falando. A situação é muito delicada, a gente precisa orar porque um conflito ali é iminente. O Irã, ele desobedeceu os organismos internacionais, ele está enriquecendo urânio muito acima do permitido e só tem uma justificativa para enriquecer urânio, vocês sabem, não é? É foco em bomba atômica, não é? Estados Unidos tem uma postura muito dura em relação a isso, Inglaterra é um aliado muito forte e a qualquer momento pode surgir um conflito naquela região. E também gostaria de pedir para os irmãos continuarem orando pelo presidente do Brasil e pelas autoridades do Brasil. Esta semana nós tivemos um ato, no meu entender, absurdo de suspensão de todos os processos que tinham informação do COAF, que é um comitê que monitora ou deveria monitorar grandes movimentações financeiras, e esse comitê, evidentemente, ele troca informações com a Receita Federal, com a Polícia Federal, evidentemente. E o juiz presidente do Supremo, ele suspendeu todas as ações. Com isso, para vocês terem uma ideia, não só a questão da esposa dele, da questão do outro ministro, Gilmar Mendes, que estão também nesse pacote, mas foram suspensas milhares de ações em curso contra traficantes, contra criminosos, contra corruptos, que usavam os dados do COAF. Isso é seríssimo. E uma outra coisa, queridos, assim nós temos que orar pelas reformas no nosso país, sim. Eu vou dar só o exemplo de um dado para você entender como nossa igreja precisa exercer o seu papel, não só aqui dentro, mas principalmente fora, porque aqui dentro eu estou vendo um monte de luzes brilhando, lá fora está tudo escuro. A gente tem que brilhar onde há trevas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar em fórum privilegiado? Já ouviram falar? Já? Né? Fórum privilegiado, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos vocês sabem quantas pessoas possuem fórum privilegiado? Nos Estados Unidos?
Quantas? Nenhuma. Não existe fórum privilegiado. Quem comete crime responde na justiça, desde o presidente até a última pessoa. Na Alemanha, vocês sabem quantas pessoas possuem fórum privilegiado? Uma pessoa. Uma. Em Portugal, dá um exemplo da Europa mais mediterrânea agora, né? Você sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado em Portugal? Que é um país irmão, próximo de cultura, né? 3. 3 pessoas. Para não errar no número, eu vou ler. No Brasil existem atualmente 58.660 pessoas com fórum privilegiado, das quais uma grande parte corruptos, criminosos, bandidos que se escondem através do fórum privilegiado. Nós temos que continuar orando para o Senhor manter o presidente vivo, continuar orando para que se fortaleça cada vez mais as instituições democráticas no Brasil, a verdade se restabeleça no Brasil, que cada vez mais a gente possa avançar em justiça e em verdade. Aquilo que eu tenho falado para os irmãos, a igreja, definitivamente, quem é crente, e eu desafio a qualquer crente nunca vai ser comunista ou marxista, e não deve ser socialista, porque a essência disso, que a raiz é a mesma, é a antítese de Deus e da família, é o ateísmo, é a negação do sistema familiar. Se você, assim, nunca ouviu falar sobre isso, estude, por favor, porque a ignorância nos deixa, assim, nos deixa numa posição delicada. Então, estude um pouquinho, pouca coisa você pode estudar em relação a isso. As igrejas, elas são de direita? Não, nós não somos de direita. Existem coisas que nós concordamos, e teses, e posicionamentos com a esquerda? Sim. Existem bem mais teses e posicionamentos que nós concordamos com a direita? Sim, fechado. Mas nós não somos. Nós somos pela cosmovisão bíblica que está inserida naquilo que o Gabriel ministrou hoje. Cosmovisão bíblica é tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. É como Deus diz que as coisas são. O Gabriel citou alguns versículos que têm 3, 4 mil anos de idade. Citou uma frase de Martinho Lutero que tem 500 anos. Olha só, isso não é nada de novo. Então nós precisamos entender que a igreja, ela não faz o que ela pensa que deve fazer, e ela não faz o que os pastores diz para ela fazer. A igreja faz o que Deus diz para ela fazer, porque ela tem um dono, e ela tem uma única referência, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu peço para os irmãos, por favor, estejamos orando. O Brasil precisa avançar numa reforma do judiciário, o Brasil precisa avançar numa reforma tributária, o Brasil precisa mudar, e a igreja é fundamental nesse processo, com oração e com testemunho e com atitude. Isso é cosmovisão bíblica. Você vir na igreja e ser crente no domingo e no resto da semana, ser um pamonha e não ter atitude, não ter posição, não ler, não se informar, não saber o que Deus diz a respeito, adianta para quê? Nós somos sal e luz para o mundo. Isso aqui é mundo, pessoal? Não, pessoal, ninguém precisa brilhar e salgar aqui, pessoal. Isso aqui é a casa do Senhor. O mundo é dessa porta para fora. Aqui não é mundo, não. Então a igreja precisa sim tomar posição, orar, estudar e colocar pessoas honestas, pessoas direitas nos lugares de influência, e orar pelas autoridades
mas não concordando com aquilo que é errado, orar pelas autoridades para que a gente tenha uma vida sossegada. Amém? Fácil de ser compreendido, não é? Vamos levantar então e vamos orar, encerrando o nosso culto. Lembrando que domingo, segunda e terça temos um seminário maravilhoso. Convide pessoas e venha. Pessoal, seminário é gratuito, não tem nenhum custo, ok? Amém? Seminário é gratuito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, obrigado por entendermos princípios de cosmovisão bíblica e sabermos que o nosso trabalho, ele dignifica o ser humano de verdade. Trabalho não é o fruto do pecado. O fruto do pecado é a morte. Quando o ser humano trabalha e trabalha com satisfação, significado, propósito, nossa, isso é de fato adorar a Deus. Que a gente possa ser adoradores nos nossos trabalhos, influenciadores em quaisquer áreas que nós trabalhemos, Senhor. Que a gente possa ser reconhecido como servo, como uma serva tua, e que as pessoas possam ver Jesus no nosso caráter e refletido em nós. Nós te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus, pelas famílias, tantas famílias que estão nos acompanhando de férias, pelas nossas crianças, que tu possas cuidar delas, pelos nossos filhos, que estão, Senhor, às vezes em ambientes cheios de tentações e cheios de maldade, às vezes os pais não conseguem controlar. Deus, em nome de Jesus, guarda as nossas famílias que ainda estão em férias, traz em segurança, olha por todos os projetos dessa igreja e que em tudo o teu nome seja louvado, engrandecido e adorado, porque tu és digno de receber honra, louvor, glória e adoração. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção e a consolação do seu Santo Espírito esteja com você e com a sua família. E os que recebem digam amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana a todos.